Olá, bom dia. Meu nome é Luciano de Castros, eu sou professor na Universidade de Iowa. Nós estamos aqui para conversar com um grande jurista brasileiro, né, o professor Modesto Carvalhosa, que é o autor desse livro, né, que eu recomendo a todos. A gente vai, nessa reunião, debater as ideias que o professor Modesto colocou no seu livro, A Nova Constituição para o Brasil. Na verdade, o contato que eu tive com o professor Modesto se iniciou em 2021, né? E foi exatamente uma live que eu dirigi com ele. E por ocasião dessa live, assim, tive a oportunidade de ter o primeiro contato com esse livro e lê-lo. E me chamou muita atenção a coragem e, e o valor intelectual que o professor Modesto colocou nesse livro. E assim, desde então a gente resolveu, junto com a Beila aí, organizar um livro de homenagens ao professor Modesto, mas principalmente para debater as ideias que ele coloca aqui nesse livro. Então, o foco principal dessa reunião é discutir, debater um pouco das ideias que o professor colocou nesse livro. E eu queria só dizer o seguinte: a atração inicial que eu senti foi pelas ideias do professor Modesto. Mas desde o momento que eu tive a oportunidade de conviver um pouco com ele, eu descobri assim, a pessoa extraordinária que ele é, assim, uma pessoa simpaticíssima, como poucas que eu tenha conhecido na minha trajetória. É uma pessoa assim, realmente muitíssimo especial nesse lado humano também, além do lado intelectual. Então, é um grande prazer estar aqui com o Dr. Modesto. Eu vou colocar ele aqui como, digamos assim, no centro da reunião para começar, professor, perguntando o seguinte: o que o senhor poderia me explicar o que o levou a... Qual foi a principal motivação que o levou a escrever esse livro e qual é que é a ideia mestra que leva essa ideia de uma nova Constituição no Brasil? Por que o Brasil precisa de uma nova Constituição e que Constituição tem que ser essa? Bom, Luciano, muito obrigado pelas palavras de amizade e de afeto. E dizer o seguinte, que realmente o livro é fruto de uma observação diária que eu tenho há muitas décadas, de que o Brasil não consegue sair do estágio de subdesenvolvimento cultural, econômico, social que ele tem manifestado através da sua história. E apenas o que se muda são os nomes. Então, em vez de país em desenvolvimento, aí cria agora que é um país emergente. Enfim, criando adjetivações em torno de um país que não apresenta condições civilizatórias mínimas sob quaisquer aspectos, sendo que, comparativamente, outros países que estavam em situações como o nosso, e às vezes até menores ou piores do que o nosso, como a Coreia, etc., se desenvolveram nos últimos 70 anos de uma forma exponencial. E nós não conseguimos sair nessa época de nada, continuamos sendo aquele país que sempre fomos, seja um país patrimonialista, absolutamente patrimonialista, onde não existe a diferença entre os recursos públicos e privados. Há uma promiscuidade entre recursos públicos e recursos privados, entre a vida pública e a vida privada. E tudo isso me levou a procurar nos mestres que poderiam me explicar melhor isso. E, naturalmente, como não podia deixar de ser, eu fui buscar no Raimundo Saoro a explicação. Né? Porque o Brasil é um país que empresta teorias que não têm nada a ver com a nossa realidade. Mas o Raimundo Faoro não foi atrás do marxismo, nada disso. Ele foi atrás exatamente das origens culturais nossas, coloniais,
que demonstram realmente que nós somos um país de cultura extrativista, e, sendo extrativista, uma cultura predatória, em que não existe nenhum compromisso de ninguém com realmente o meio social, o meio natural que nós vivemos. Temos, portanto, uma sociedade de uma cultura extrativista predatória e fruto do quê? Desse patrimonialismo em que realmente as pessoas não se consideram realmente divididas entre o que é público e o que é privado, sob o ponto de vista da utilização dos recursos escassos que podem ser utilizados. Então, com isso, nós temos, diante de uma sociedade patrimonialista que persiste, ela supera todos os governos, sejam governos de direita, de esquerda, de centro, seja, naturalmente, o governo do centrão, que domina o país desde a Constituição de 88, e eu fui procurar na Constituição de 88, se realmente ela refletia algum progresso sobre isso, e fiquei espantado que a Constituição de 88 nada mais é do que a reprodução, o reforço, a estruturação definitiva do patrimonialismo no Brasil, em que estão divididas, em que a sociedade está dividida em dois segmentos bem claros: o segmento daqueles que se situam no setor público e o segmento daqueles que se situam no setor privado. O setor público, pela Constituição de 88, tem todos os privilégios financeiros, políticos, etc., criando aquilo que classicamente na sociologia se chama de estamento. É um estamento. É para ir num sentido mais profundo, é uma casta, a casta daqueles que vivem do setor público. O povo, ou seja, a pseudo-cidadania, porque ela não consegue se exercer plenamente, em que o povo está também com uma função clara, a função não de usufruir de todos os recursos escassos que são produzidos no país, mas simplesmente tem como função pagar os impostos. Impostos esses que são, de grande parte, ou preferencialmente, regressivos. Impostos regressivos que não exatamente sobre o consumo, sobre a compra, sobre os produtos e alimentícios, etc. E tal. De modo que você tem um país dividido entre uma casta do setor público e a casta do setor privado. Claro que no setor privado, pela cultura extrativista e patrimonialista que nós temos, existem setores também que usufruem desses recursos através de isenções fiscais absurdas, que no Brasil chegam a 260 bilhões por ano de isenções tributárias, e que usufruem, junto com aquele do setor público, também no setor privado, de grandes privilégios. Então, diante disso, eu achei que era melhor estudar a Constituição, ver se realmente se poderia fazer alguma coisa estrutural. Não adianta o conjuntural, o factual, o atual. Nós temos que pensar em termos de estrutura do Estado. A estrutura do Estado no Brasil é uma estrutura que impede que o Brasil se torne um país civilizado. Falar português bem claro. Quer dizer, país civilizado. O Brasil não é um país civilizado. Ele não entra no concerto dos países civilizados. Ele é um país ali que tem gargalos monstruosos com referência à felicidade do seu povo, o que é muito grave. Então, é essa a razão porque eu procurei verificar no método da estrutura, que se mudando a estrutura política do país, poderíamos realmente ter uma possibilidade de criar condições de oportunidades para
a todo indivíduo no Brasil ter o desenvolvimento das suas próprias potencialidades, dos seus talentos, das suas capacidades. Essa é a razão. Muito bom, professor. Na verdade, o senhor... Curso de 2 horas, hein? E falar Não, mas nós vamos entrar em mais detalhes aqui, mas o senhor fez uma, uma síntese, né, do diagnóstico, que eu concordo plenamente, que vem exatamente do estamento burocrático, e também uma outra coisa que eu queria destacar no que o senhor acabou de falar é a questão do longo prazo, né? O foco, a gente no Brasil foca muito no curto prazo, e essa solução de tentar buscar soluções de longo prazo são extremamente interessantes. Agora eu queria lhe perguntar o que na sua proposta resolve, o que está colocado que adressa, né, que tenta resolver esses problemas que o senhor identificou. E como? Eu acho que nós temos defeitos gravíssimos. A Constituição de 88, ao criar uma série de privilégios, ela cria, por outro lado, uma série de direitos, quase que direitos absurdos, etc. e tal, e, na realidade, o que ela cria são deficiências gravíssimas estruturais no plano político, no plano institucional, no plano do Poder Judiciário e no plano mais econômico quanto ao orçamento e à ordem econômica e social. Então, no plano político, o que eu proponho é a coisa mais fundamental de tudo isso, que eu proponho é a proibição da reeleição, tá certo? Da reeleição para qualquer cargo. Veja aí, não é reeleição só para presidente da República, governadores ou prefeitos, para qualquer cargo, criando, portanto, uma nova cultura no sentido de que você, ao ser eleito deputado, vereador ou governador, o que for, você está ali prestando um serviço público e que você tem que prestar serviço público dentro da escassez do tempo em projetos de políticas públicas e não fazer da atividade política uma profissão, né? Que no Brasil nós somos vítimas do quê? De políticos profissionais que estão ali há 40, 50 anos, morrem nos cargos, quando não morrem porque querem usufruir todo o dinheiro que conseguiram como políticos, eles põem os filhos, a mãe, o cunhado, o genro no lugar deles e assim vai. Aquela linhagem, tá certo? Naqueles mesmos nomes inacreditáveis, eliminando totalmente e criando aquilo que se chama o empresário político. O Fernando Goldschmidt, o Goldschmidt, na sua versão, ele diz: são os empresários políticos profissionais, que realmente afetam profundamente a possibilidade de participação da sociedade no mundo político, ou seja, da ingresso da sociedade, dos sociedade organizada, sociedade civil organizada na política. Então, a primeira é a proibição da reeleição. Segundo, é o voto distrital puro. O sistema nosso proporcional de voto é a maior distorção que existe. Não há nenhuma representatividade no Congresso Nacional, porque é proporcional ao jogo dos partidos, ao jogo de eleição, ao coeficiente eleitoral e não àquele voto distrital, que é a origem da própria democracia. Então, a democracia toda foi fundada no século XVIII na base do voto distrital. Não existe possibilidade. Você tem que eleger o camarada daquele seu distrito, que você conhece o camarada. O sujeito que foi eleito, você tem que saber quem é. Então, o voto proporcional é uma das formas da Constituição atual de manter essa profissionalidade política desses políticos profissionais que se autodenominam de uma maneira absolutamente patética de homens públicos. Eu sou um homem público, fui reeleito 8 vezes, tá certo? Então, acabar com o voto distrital, que é o voto proporcional, criando o voto distrital puro. O voto não obrigatório é uma coisa também que pode ser ou não. Eu acho que é importante para o desenvolvimento de um civismo
mais espontâneo, tá certo? E depois criar-se 3 categorias de partidos para não haver mais a hegemonia dos partidos, sobretudo do Centrão, no país, né, que mandam, o Centrão manda no país desde a Constituição de 88 até hoje, em todas as circunstâncias. Então, criar partidos nacionais, estaduais e municipais. O federal, não, o nacional não pode interferir no estadual, nem no municipal, e o municipal, estadual e federal que cuidam das eleições na medida da sua objetividade. A questão também muito importante é a questão da perda de mandato pelo recall. E depois, a outra coisa muito importante no plano político é a eliminação do fundo partidário, essa vergonha. Agora, como é que é? O Bolsonaro vai ganhar 50 mil reais que eu vou pagar para ele, porque eu vou pagar impostos que caem no fundo partidário, e o fundo partidário tem que pagar os dirigentes desses soi-disant partidos, em homenagem à Beila, soi-disant, falar francês, que ela pensa em francês e traduz em português. Então, é o seguinte, o fundo partidário é uma vergonha, tá certo? Não pode haver fundo partidário nenhum. Os que estão a favor do partido, que paguem como mensalidade para que o partido vá em frente. Eliminação do fundo eleitoral, outra vergonha total. O país veja como o patrimonialismo do Brasil chega a um ponto, como ele, nos últimos anos, vamos dizer, depois que cessou a atividade da Lava Jato, como realmente a exacerbação do patrimonialismo foi absurda, porque o fundo eleitoral é uma vergonha absoluta. O sujeito recebe dinheiro antes. E antes de gastar, ele já recebe. O fundo eleitoral, todos os países e como eu já estudei aqui, até no livro citado, 5% do valor que nós fazemos aqui, e só depois da eleição que você tem que comprovar que gastou, e o Estado repõe. Aqui não, ele recebe antes, o dinheiro bota no bolso, direto. 5 bilhões, 4 bilhões, sei lá o quê, entendeu? Acabar com o fundo eleitoral. Eliminação, isso aí é essencial. Esse é essencial também. Eliminação das emendas parlamentares do orçamento. Os deputados federais, estaduais e municipais são sócios dos respectivos orçamentos. Eles usufruem do orçamento. E agora, por exemplo, o Lira, ele fez uma coisa muito interessante, ele criou a escolinha da corrupção. Então, como os atuais deputados não podem receber o fundo eleitoral, emendas ao orçamento desse ano, ele criou a escolinha. Como sobrou 9 bilhões daquele orçamento secreto, que ele chegou lá para o presidente da República e falou: vamos fazer a escolinha da corrupção para essa gente entrar logo no nosso esquema, nós do Centrão. Ou seja, vamos dar 13 milhões de presentes para cada deputado novo, para aprender a roubar, para aprender a se corromper, para aprender a corromper o prefeito, etc, etc. Então, tem uma escolinha da corrupção já montada no Brasil, tá certo? Então, a eliminação das emendas parlamentares é absolutamente necessária. Tá? Não pode haver emendas parlamentares. Depois, a questão também do seguro de obras, performance bonds, que é uma questão técnica, não vai discutir. No plano institucional, o fim do foro privilegiado, óbvio. E depois, o regime de estabilidade fica restrito à magistratura, Ministério Público, à diplomacia, Forças Armadas. No Brasil, nós temos 11 milhões e 500 mil de pessoas estáveis, que não têm nenhuma função de Estado e que têm estabilidade pela Constituição de 88. Eu, quando tenho estabilidade no meu emprego, a minha produtividade, a minha eficiência no emprego vai a zero, entendeu? A não ser que você seja um homem muito generoso, na realidade você não tem nenhuma obrigação de trabalhar, você é estável. Para que você vai trabalhar? Então, você tem 11 milhões e meio de pessoas estáveis no Brasil. Acabar com o direito adquirido no setor público. Não pode haver direito adquirido no setor público. Tá certo?
Então, a Constituição de 88 criou o direito adquirido. Qualquer coisa é um direito adquirido. Então, por exemplo, o Fernando Henrique criou lá, pôs na Constituição, no artigo 37, que os servidores públicos devem ter eficiência. Imediatamente, o que aconteceu? Eficiência, zero, continua zero. Mas já se criou o adicional da eficiência. O adicional da eficiência, no mês seguinte da aprovação da emenda constitucional, já estava estabelecido é direito adquirido, tá certo? É direito adquirido. Então, os médicos, na pandemia, trabalharam não sei quantas horas no governo do Bolsonaro, aí, um bônus, certo? O que aconteceu? O bônus virou direito adquirido. Então, qualquer coisa vira direito adquirido, que é a maior, vamos dizer assim, a maior doença desse patrimonialismo que está inserido é o tal do direito adquirido no setor público. A eliminação dos adicionais para os integrantes do setor público, e aqui também no plano institucional, o regime de declaração, ao invés do regime de autorização para obras, para coisas pequenas, que o povo quer fazer uma reforma, etc., quer mexer nisso, mexer aquilo, você declara que vai fazer corretamente, como diz na França, por exemplo, e você responde criminalmente se não responde, se não fizer de acordo, para acabar com as gorjetas, a extorsão dos fiscais locais sobre toda a população que é extorquida para aprovação de projetos, tal, de reforma da sua casa, construção, enfim, é uma coisa. E daí, é mais isso quanto ao Poder Judiciário, a questão da legitimidade de qualquer cidadão de ingressar no Poder Judiciário para qualquer ação. No Brasil, hoje, não, é limitado. Só as corporações, só os sindicatos, tá certo? Só as confederações que podem entrar com determinadas ações que são de interesse público. Então, acabar com esse privilégio também. Tá certo? Prisão, trânsito em julgado na segunda instância, que o Supremo Tribunal Federal, por uma razão que eu desconheço o porquê, né, realmente declarou que só a prisão após o trânsito em julgado, embora no Brasil exista 400 mil pessoas, quanto é que é isso mesmo? 400 mil pessoas presas sem nenhuma culpa, mas aqui... Sem julgamento. Sem julgamento, e, portanto, sem culpa ainda formada. E aí você tem o quê? Você tem, no Brasil, em todo caso, para os políticos, a regra de que só depois do trânsito julgado os políticos podem ser presos, ou seja, nunca. Né? Depois, os tribunais superiores têm função revisional para acabar com toda aquela pletora de recursos, só revisional é questão muito técnica, as vagas, o mandato dos membros da Corte Constitucional, que vai ser transformado, que seria transformado o Supremo Tribunal Federal em Corte Constitucional, seria de 8 anos, ou seja, mandato de 8 anos para seus membros, e eles seriam, essas vagas para o Supremo Tribunal Federal e demais tribunais superiores seriam preenchidos pelos magistrados mais antigos, pelo critério de antiguidade. Acabar com esse negócio, entendeu? Acabar com esse negócio de realmente eleger o próprio advogado para ser membro do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Quer dizer, não é possível nós continuarmos no Brasil a ter indicações políticas escancaradas, tá certo? Para o Supremo Tribunal Federal, que é um problema também americano, norte-americano, que você está aí, mora aí, o professor aí, sabe muito bem. Né? Acabaram com a proteção constitucional do aborto, etc. e tal, por questões ideológicas. Nós temos que ter um tribunal formado por multiplicidade, diversidade cultural dos seus membros, que vem naturalmente pela antiguidade. Quer dizer, nomeados por antiguidade, não tem interferência nem do presidente, nem do Senado para essa nomeação. Quanto ao orçamento, que é importante,
e também criar aí o orçamento é um dado fundamental de uma reforma constitucional, de uma nova Constituição, ou seja, todos os recursos orçamentários serão discricionários, acabar, portanto, com as despesas obrigatórias vinculadas ou impositivas. Por exemplo, você tem as emendas ao orçamento são obrigatórias e impositivas, antes de qualquer coisa. Você pode contingenciar verbas da educação, verbas da saúde, mas você não pode contingenciar os 36 milhões que cada um impõe no bolso e distribui lá, como acha melhor, tá certo? Depois, vedadas emendas à proposta orçamentária. Não pode haver emendas à proposta orçamentária pelo Congresso. O Congresso tem que dizer se é constitucional e se é legal as propostas orçamentárias. Não pode ter emendas, tá certo? Senão nós não temos mais um poder executivo, que a função do poder executivo exatamente é promover o orçamento, que tem que ser aprovado pela sua legalidade e constitucionalidade, e não pegar o orçamento que hoje é dominado pelo Congresso Nacional, pelo senhor Lira. O Lira é o rei do orçamento, tá certo? Então, não é possível, é uma distorção absoluta, tá certo? Também, quanto à ordem econômica, fica vedada a exploração da atividade empresarial pelo Estado, que é muito importante também. Nós temos isso, porque senão, daqui a pouco vamos ter a volta aí da Eletrobras para o setor público, pelo visto, tá certo? Depois, a participação da sociedade civil e outras coisas muito importantes. Eu acho que um resumozinho que eu fiz aí é muito mais do que isso, a proposta, mas eu acho que por aí você tem uma ideia de que não só na questão do política, como na questão institucional, no Poder Judiciário, no orçamento, nós temos muitas reformas estruturais que têm que ser feitas. Obrigado, professor Modesto. Na verdade, o senhor fez uma síntese realmente repassando assim, várias ideias. Eu queria abrir para todos a ideia aqui desse formato, desse encontro, é que a gente tem a oportunidade de várias pessoas se manifestarem, fazerem perguntas. Então, eu convido a todos aí que queiram debater, fazer perguntas aqui com o professor Modesto, podem se inscrever aí, levantando a mãozinha, e aí a gente vai seguindo na ordem. Peço para todos que forem breves, mas aí podem se manifestar mais de uma vez. Eu vou fazer a última pergunta e aí depois já passo para o pessoal da lista. Mas uma coisa que eu achei muito interessante na sua indicação do Poder Judiciário é exatamente isso que o senhor acabou de falar, né? Da colocação do juiz, promoção por antiguidade, vai sem escolha, né? Então sem interferência, e me parece que vejo alguns traços de uma ideia como essa no Hayek também, mas uma pergunta que eu faço é: o senhor o que o senhor acha em relação ao ativismo judicial, o fato de o juiz acabar chamando para si muito poder para fazer decisões, e é necessário essa forma de seguir com a carreira judicial, como o senhor propõe, é suficiente para dar conta do problema do ativismo judicial? E aí eu paro por aqui e a gente vai abrir para perguntas para todo mundo. Eu acho que o ativismo judicial, que tem como modelo a conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que incitam o ativismo judicial em toda coisa, realmente tem razão. A origem disso é a indicação política dos ministros. Os ministros são realmente ministros políticos dentro do Supremo Tribunal Federal. Eles representam o partido deles lá dentro, a origem deles. Então, isso é um fenômeno também americano, não é nosso também não. Esse defeito é gravíssimo nos Estados Unidos, da Suprema Corte Americana. Então, o que você vê? Quer dizer, você tem lá, eles são representantes partidários, tá certo? Então, você, tendo representante partidário, você faz um ativismo político, já que você é um agente político dentro do Supremo. Porque você tem 11 agentes políticos dentro do Supremo. Você não tem 11 juízes dentro do Supremo. Tem 11 agentes políticos, certo? Nitidamente, escancaradamente, claramente,
Pois não teve um ministro aí que vai se aposentar, que agora suspendeu liminarmente a lei das estatais para poder nomear gente lá do governo atual que eram militantes partidários para os cargos de diretoria das empresas estatais. Quer dizer, é um agente político. Então, a única maneira de acabar com isso é fazer com que aqueles que tenham a carreira judiciária, de magistratura, sejam naturalmente levados ao Supremo por antiguidade, se quiserem ir para o Supremo por antiguidade durante o período de 8 anos. Tá certo? Que você não tem vínculo nenhum político. A gente pode ter até as ideias dele, conservadoras, ou mais de esquerda, o que for, mas e aí ele vai refletir a sociedade, não refletir o interesse imediato, pontual, pessoal, subjetivo do político. Muito bom. Obrigado, professor. Guilherme? Bom dia a todos, é um grande prazer estar com vocês. Professor, muito obrigado pelos serviços que o senhor tem prestado ao Brasil. Vou tentar colocar algumas perguntas no minuto que o Luciano nos concedeu, tá? Primeira... o minuto é uma indicação, assim, não é para gente não... Mas vamos lá. Não, tá ótimo. Todas elas giram em torno um pouco da representatividade, tá? Que é um pouco o que a gente faz num grupo também, no qual o Luciano participa. Uma das grandes perguntas que as pessoas fazem em relação ao distrital puro é a questão da representação das minorias. Como é que fica a representação das minorias no distrital puro? Essa seria uma pergunta. Lendo ali o seu livro, que eu li há algum tempo, me perdoe se eu me equivocar em algo que eu venha falar, o senhor fala da destituição dos mandatos de presidente e governador, de deputados. Se não me engano, não cita presidente e governador como passíveis de destituição de mandato. Tá? Então, essa é uma pergunta também. E a última é em relação ao federalismo que o senhor coloca no trabalho. E aí, por exemplo, eu pergunto se deixar o sistema jurídico penal para os estados não seria mais interessante que deixar eles na federação. Obrigado. Guilherme, a questão do voto distrital, se você, por exemplo, tem um distrito dentro aquilo que eufemisticamente chama-se comunidades, que no fundo são as favelas, o que vai ser eleito representando aquelas pessoas que estão lá, que geralmente não são pessoas quanto à questão da cor, etc., serão representadas. Ao mesmo tempo, você tem aí a representação de minorias. Eu acho que esses distritos serão distritos tão grandes que também, se tiver alguém dentro de minorias que tenha uma liderança dentro do distrito, pode ocorrer. Eu acho que o voto distrital, Guilherme, não é uma perfeição, não, viu? Ele tem imperfeições, mas perto do voto proporcional é enorme. Essa que é a questão que você está colocando, ela é uma questão que não se resolve claramente no voto distrital puro. Quanto à questão do mandato, você perguntou o que é mesmo que se presidente e governador também seriam passíveis. Não, isso, presidente e governador tem que ser um processo de impeachment, que tem que ser uma coisa bem mais, porque aí ele não tem o voto distrital, o voto dele é um voto geral, né? Então, o voto geral ele não pode ser instituído por um distrito, enquanto aqui o deputado e vereador vai ser eleito por um distrito. Portanto, ele pode ser destituído pelo distrito. Quanto ao federalismo, o que você perguntou mesmo? Você falou? A questão do direito penal, por exemplo, se não seria interessante manter isso no âmbito estadual. A unidade do direito penal é importante, a unidade do direito penal é importante, no meu entender. Inclusive, nós temos que internacionalizar esse direito penal, mais ainda do que não só torná-lo nacional, mas internacional. Criar mais convênios internacionais quanto ao direito penal para uniformização, vamos dizer, de países democráticos com referência ao direito penal. Porque eu acho que aí cada Estado, eu não estou de acordo com essa ideia, mas, em todo caso, é uma ideia discutível também. Não é uma ideia clara. Ótimo. Marcelo? Alô, Marcelo? Não estamos te ouvindo.
Acho que o Marcelo deve estar com algum problema. Então, vou passar para o Rafael e depois a gente volta para o Marcelo. Rafael? Bom dia a todos. Bom dia, professor. Um prazer muito grande. Pegando um gancho que o senhor falou aí da reforma administrativa, né, de desinchar um pouco o Estado brasileiro, eu vejo que a nossa Constituição ela é muito prolixa e ela constitucionaliza muitos temas que são difíceis de reforma justamente pela barreira constitucional. Então, eu queria saber como o senhor vê, num novo projeto de Constituição, a gente migrar um pouco para um modelo de uma Constituição mais sintética, né? De tirar alguns temas ali, por exemplo, direito previdenciário, desconstitucionalizar alguns temas para que fique mais ágil uma eventual reforma. E também, pegando um gancho aí que o Luciano falou do ativismo judicial, se o senhor vê previsão de algum tipo de mecanismo que a população possa ali fazer algum recall de juízes ou alguma coisa que as decisões mais políticas da corte possam se submeter de alguma maneira a algum escrutínio popular. Bom, quanto à questão da reforma administrativa, realmente esse esboço que fiz aqui, esse esboço, ele segue rigorosamente os princípios da Constituição principiológica. Toda a Constituição tem que ser principiológica. Ela não pode ser uma Constituição analítica. A nossa é uma Constituição analítica, ou seja, ela tem aí o Fábio Remarque, aqui só para fazer um gancho com o Tiago Neves, Fábio Remarque diz que tem mais de 1000 preceitos dentro da Constituição, 1000 preceitos. A Constituição nossa ela é analítica por quê? Porque ela coloca, vamos dizer, 2/3 que estão nela são de leis ordinárias, matéria de lei ordinária. Como são leis ordinárias para a criação de privilégios, criou-se os privilégios não em lei ordinária, mas em Constituição para serem irremovíveis, para serem mais difíceis desses privilégios serem removidos, seja coisa que poderia ocorrer numa lei. Então, a Constituição ela tem esse sentido. Ela é analítica, primeiro, porque ela quer abranger tudo no sentido bom, vamos dizer, de boa-fé. Mas a má-fé que existe nela é exatamente isso. Ela é analítica de 1000 preceitos, exatamente para poder acolher de maneira mais, vamos dizer, solidificada, ossificada, a questão dos privilégios. Quer dizer, é muito mais difícil você fazer uma reforma constitucional dos privilégios do que você mudar uma lei que cria o privilégio. Então, essa é a razão. Então, a nossa proposta aqui, ela tem 134 artigos, acho que é isso aí. Ela é simplesmente principiológica, ela só tem princípio. Ela não tem nenhuma coisa. Eu quis muito seguir o número da Constituição francesa, mas não consegui, que são 88 artigos. O ideal de uma Constituição é ter 88 artigos, 80 artigos, 50 artigos, mas a nossa ainda demanda realmente uma maior explicitação. Mas tem essa razão, está explicado. Quanto ao recall de juízes, eu acho que eu não vislumbro muito essa questão do recall de juízes. Porque nós temos recall de juízes era criar no Conselho Nacional de Justiça uma efetividade. Nós podemos criar dentro do um Conselho Nacional de Justiça que não seja, vamos dizer, protecionista dos magistrados, que tenha uma política realmente de punição dos magistrados à medida em que eles sejam flagrados vendendo sentenças ou criando decisões de natureza meramente política. Então, o Conselho Nacional de Justiça teria a possibilidade de fazer esse papel de recall desses juízes em nome da sociedade. Obrigado. Marco Sintra? Estão me ouvindo, né? Bom dia, Modesto, um prazer falar com você. Eu quero ser também o mais breve possível, para ter a oportunidade de ouvir a todos, mas eu faço 2 perguntas. A primeira delas é mais uma divagação minha.
E uma pergunta que eu gostaria de ouvir a opinião do Modesto, né? É a Constituição que molda uma sociedade ou é a sociedade que molda a Constituição, né? Então, a minha pergunta eu gostaria que você conversasse um pouco, Modesto, sobre qual é a capacidade que um novo texto constitucional, tão bom como aquele que você propõe, e eu tenho concordância com 95% do que você propõe, terá nas nossas condições o pendão de alterar realmente o comportamento da nossa sociedade, evidentemente que curto e médio prazo, não podemos pensar a longuíssimo prazo. E o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção, não sem antes elogiar muito a sua luta contra a profissionalização da política, eu acho que esse é o grande problema dos nossos costumes, né? Mas trazendo um pouco mais para uma questão mais técnica, a questão do orçamento. E aí eu vejo nas suas propostas um ponto polêmico, no qual você propõe retirar do legislativo a competência para a formatação do orçamento. O legislativo propõe e imagino o executivo propõe, o legislativo apenas aprova ou nega, imagino que seja isso que esteja na sua cabeça, mas a essência da democracia na questão econômica, ela se insere através do processo orçamentário. E tirar do legislativo essa competência me parece um tema para ser mais discutido mais aprofundadamente. São esses dois pontos, Modesto. Bom, Marcos, eu fico muito contente e muito honrado de você estar aqui presente também. Você é um dos grandes brasileiros que eu conheço. Aqui as questões que você apresenta são também importantes. A questão é a seguinte: se a sociedade molda a Constituição ou a Constituição molda a sociedade. Isso é uma questão muito importante, porque, na realidade, como eu falei inicialmente, a minha concepção é de que existem duas castas no Brasil. E quem moldou a Constituição no Brasil é a casta dominante, a casta realmente daqueles que usufruem do setor público, sejam eles próprios titulares de cargos políticos ou administrativos dentro do setor público e naturalmente, os seus acólitos dentro do setor privado. E, portanto, a cidadania ficou totalmente alijada, mesmo porque a Constituição nossa é ilegítima. Os próprios deputados eleitos e que se juntaram àqueles que também continuaram no mandato, apesar da queda do regime militar, que foram os senadores biônicos, esses todos, senadores biônicos, senadores eleitos e deputados eleitos, se auto-outorgaram o direito de fazer uma Constituição. Ninguém deu essa outorga a eles. Não foi feito um plebiscito criando um comitê constitucional, uma constituinte, nada. Eles se auto-outorgaram, ou seja, auto-outorgaram para quê? Para criar e para reforçar e para estruturar de uma maneira definitiva os privilégios da classe política e da classe dos servidores públicos, ou seja, da classe da coisa, e com sempre daqueles que ficam em volta do poder também, que são capacitados a fazer isso, apesar do setor privado. Então, nós temos no Brasil uma Constituição moldada por esse estamento, por essa casta. É uma Constituição que realmente cria os fundamentos do privilégio. Agora, é claro que uma Constituição deve refletir a sociedade. Ela reflete a sociedade no plano histórico, mais ou menos, né? Quer dizer, nem sempre. A Constituição do De Gaulle, por exemplo, de 58, que é uma belíssima Constituição, extraordinária Constituição, ela foi ali por uma contingência de guerra da Argélia. Então, não é só a sociedade, do interesse da sociedade, mas o interesse do próprio país, da continuidade histórica do país como tal. Quer dizer, há uma transcendência do próprio interesse da sociedade civil que está ali organizada.
tivéssemos nós, na Suíça, eu podia dizer, na Suíça, então, a Constituição representa, mas na França não pode, como um país como o nosso, conturbado como o nosso há séculos, também não pode. Então, é uma coisa muito difícil de dizer. Quanto eu queria só dizer, lembrar sobre isso, Marcos, que realmente a sociedade brasileira ela teve dois momentos de lucidez histórica extraordinários nos últimos tempos, que foi o movimento tenentista, em que os tenentes lá do Forte Copacabana, revoltados pela prisão do ex-presidente, Arthur Bernardes, o que fizeram? Demonstraram à nação a podridão dos privilégios daquelas oligarquias que dominavam a Primeira República. Aquilo foi um movimento muito rápido e muito trágico, e que realmente expôs a nação. E a nação viu, pela primeira vez, dentro, pelo menos, da República nossa, o que era o poder na sua deterioração absoluta. Tanto deteriorado estava que acabou havendo um movimento getulista 8 anos depois e dominado o país para o bem e para o mal a partir daí. Quer dizer, então, uma grande conclamação, a mudança dos hábitos políticos foi pela primeira vez feita no tenentismo, em 22. E a outra conclamação extraordinária, histórica, que foi feita mostrando as entranhas da podridão do poder no Brasil, foi a Operação Lava Jato, que mostrou claramente, aí de uma maneira mais incisiva sobre o aspecto penal, sobre o aspecto da conduta, realmente como, a que ponto chegou de podridão no Brasil em matéria de política, tá certo? Então, são dois momentos que ocorreram. Acontece que o momento de 22 foi abafado inteiramente e substituído pelo getulismo em 30, que foi germinando, a partir de 22, foi germinando para, em 30, dar o que deu. Agora, a Operação Lava Jato aconteceu a mesma coisa. Aconteceu que ele foi, a nação brasileira inteirinha soube, pelos meios de comunicação hoje muito mais fáceis que temos, de como se governa sordidamente o país. Mas o que foi? Foi, em seguida, a partir do governo Temer, foram criados instrumentos todos judiciais, com o Supremo Tribunal Federal, com legislação, com discurso, com opinião pública, com a mídia totalmente voltada a isso, a desmoralização do movimento do Lava Jato, para poder realmente voltar a toda a estrutura de privilégios que nós temos. São dois momentos grandes que realmente são janelas históricas que nós tivemos da realidade política e institucional do Brasil. Então, o que nós devíamos ter é retomar um pouco esses momentos, sobretudo esse da Lava Jato, que é mais atual e que nos afeta totalmente, porque os atores da política são os mesmíssimos, estão aí totalmente de volta, para que realmente possamos fazer um movimento a partir dessa exposição da realidade. Essa que eu acho que é a Constituição a partir disso tudo que foi revelado. Esse livrinho aqui que eu escrevi, ele é um pouco isso, ele é o fruto das revelações da Lava Jato. Se não fosse a Lava Jato, eu não teria essa clareza que eu acho que tive ao eu propor coisas. Quanto à questão do orçamento, realmente, Marcos, eu aqui faço também mais uma homenagem à Beila, eu digo a você, touché, ou seja, estou absolutamente aqui um pouco inseguro a partir das suas observações. Quer dizer, a minha proposta é que o Congresso não mexa no orçamento é uma proposta, vamos dizer assim, um pouco, cá para nós, não conte para ninguém, um pouco voluntarista, porque, na realidade, eu, ao escrever isso, sabia muito bem que o legislativo é que deve realmente moldar o orçamento pela história do século XVIII em diante, mas é que eles deturpam de tal maneira, roubam de tal maneira, assaltam o orçamento
os seus bolsos, tá certo? Que é de tal maneira sórdida a tramitação do orçamento dentro do Congresso, ainda mais agora, ultimamente, com esse negócio do orçamento secreto, emendas PIX, etc., etc., que mostra que é um assalto, que o Congresso assalta o orçamento para botar no bolso. Não é para nada. Vamos falar português, claro, entre nós aqui não somos cidadãos. Botar no bolso o dinheiro. Entendeu? Então, com isso, eu procurei, pedagogicamente, dar uma ideia de que realmente a coisa não seria, o Congresso não poderia mexer. Mas isto eu acho que é muito relativo, realmente. Eu acho que o Congresso, se fosse um Congresso representativo da cidadania, realmente ele deveria ter essa competência, não tem dúvida nenhuma. Obrigado, doutor Molesta. Dácio, seria você agora, mas o Marcelo estava antes, então vou dar a palavra ao Marcelo, tá bem? Marcelo, vamos lá. Se você conseguir falar agora. Obrigado, Luciano. Vai lá. Seu Consegue me ouvir tá agora? ruim. Tá, vai lá. Acho que está com algum tudo bem. problema. Obrigado, professor. A minha pergunta... Está problema no som ainda? Tá meio cortando, mas vai lá. Então, a minha pergunta, ela tem a ver com a importância de se livrar dessa elite política, né? Porque ela seria engessada e oligárquica. Então, eu pergunto isso porque nos Estados Unidos acontece algo semelhante. Então, no caso americano, nós temos apenas 2 partidos fortes, né? E raramente um candidato independente ele consegue cargo eletivo. Então você tem democratas e republicanos, eles têm posições firmes em relação a diversos temas. Por exemplo, você não pode ser democrata e ser contra o aborto. Então, os partidos nos Estados Unidos, eles também são dominados por uma oligarquia. Então você tem figuras como Pelosi, Biden, Schumer, McConnell, Graham, eles estão no Congresso há décadas, né, e dominam completamente seus partidos. Então, até que ponto isso é um problema para os americanos? Né? Até que ponto essa estrutura prejudica o desenvolvimento americano? Então, você tem, por exemplo, o Trump, né, na sua primeira campanha, ele prometeu acabar exatamente com esse domínio oligárquico, né? Ele chamava isso de pântano de Washington. Porém, essa experiência de décadas, né, de diversos líderes políticos, ela não teria um aspecto positivo, exatamente pela previsibilidade da ação desses agentes, pelo ganho que eles têm com essa experiência. Então, parece-me que mais importante do que um engessamento da oligarquia seriam seus privilégios e a corrupção. Né? Então, por fim, eu queria dizer que ser governado por uma oligarquia não me parece ser necessariamente problemático. Né? E que tentar resolver isso poderia resultar em jogar fora o trigo junto com o joio. Por exemplo, você jogaria fora o Ulisses Guimarães junto com o Renan Calheiros. Então, essas seriam minhas colocações. Obrigado, Marcelo. Marcelo, eu gostei muito dessas colocações, sobretudo questão americana também, né? Realmente a política americana, ela você hoje tem vários livros falando sobre a queda da democracia, a deterioração da democracia, o fim da democracia. Esses livros a gente lê todo dia aí. E verifica realmente que realmente a democracia americana, ela, de certa maneira, se estratificou dentro de um profissionalismo político muito grande e a prevalência de interesses sobre políticas públicas. Então, você veja o presidente, como é que chama o nosso amigo lá? Antes do Trump, não é a minha cabeça. Obama. O Obama tinha políticas públicas sociais, que foram totalmente podadas. Entendeu? Então, realmente é diferente do Truman, que o Truman não tinha política pública nenhuma social e fez a política pública sem falar com ninguém, que foi
o care lá, como chama aquilo, que você, depois de certa idade, não paga nada nos hospitais. Então, a questão é o seguinte, você tem nos Estados Unidos uma crise de democracia muito grande, Marcelo. A democracia americana está em grande crise, em grande crise. E eu acho que isso demonstra muito, eu falei já algumas vezes aqui, a própria Suprema Corte. A Suprema Corte hoje é um partido político, ultraconservador, certo? E veja como realmente aquilo é uma projeção política. Por exemplo, o Obama, quando ele pôde indicar, indicou uma latino-americana para membro de coisa, para demonstrar que as minorias também entram no Supremo. Quer dizer, como o Supremo fosse uma entidade representativa da sociedade, entendeu? Dos minoritários da sociedade. Então, veja que é tudo politizado, e eu acho que essa reforma isso nunca vai ser cogitado nos Estados Unidos, mas eles são uma fonte da crise democrática hoje em dia nos Estados Unidos, embora seja um país de grande liberdade de se falar, de se agir, de se criticar, que eu acho extraordinário. Quer dizer, a sociedade civil não foi certamente afetada, mas a política do Estado muito afetada por esse profissionalismo político. Essas pessoas que estão ali há décadas. Veja o próprio presidente Biden, é um homem que está ali na política há pelo menos 40 anos, se não for mais. Né? Então, eu acho que essa crise existe. Por outro lado, também você levanta uma questão, Marcelo, muito importante, que existe uma regra que a democracia não pode dar saltos muito grandes. A democracia é um regime que deve ser aperfeiçoado, não deteriorado, aperfeiçoado a passos. Ele não deve ter grandes traumas, porque ele deixa de ser democrático e tende a se tornar uma democracia meramente nominal, como é o caso nosso aqui do Brasil, de certa maneira. Então, eu acho que tudo que você falou tem razão, mas eu acho que não, as oligarquias são um grande prejuízo para tudo. Nos Estados Unidos não digo que existem oligarquias políticas só, existem interesses que se sobrepõem a políticas públicas. Esses interesses de grupos que se opõem a políticas públicas importantes, isso é que é a dificuldade da democracia americana. Obrigado. Dácio? Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O senhor me citou o voto distrital, né, como uma das medidas para o aperfeiçoamento, né, do nosso sistema e da Constituição. Eu concordo, penso que seria assim, um grande avanço. E nessa linha, eu perguntaria como o senhor vê a possibilidade tanto de implantação como de ser uma medida que contribuiria para a correção de todos esses desvios que nós vemos hoje, a implantação do parlamentarismo. Isso já foi tentado algumas vezes aqui, já vivemos algumas experiências, algumas décadas, mas nunca se consolidou, né? Eu penso que isso é por vontade política. Então, quais são os entraves para que a gente tenha um regime realmente representativo e que poderia, eventualmente, estar aí representado pelo parlamentarismo? É só isso, professor. Muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. Eu acho que o voto distrital, como você falou, é dar representatividade ao Congresso Nacional, e esse é óbvio. O seu Winston Churchill, que salvou a civilização, foi eleito por um distrito muito pequenininho lá em inglês, e assim também a Merkel também foi eleita por um distrito, todos foram eleitos por distritos, de modo que o voto distrital, com um dos argumentos, é que o sujeito virá paroquial. Quem foi eleito por distrito é paroquial, ele não vai ter uma visão do país, é ridículo, ou do Estado. Então, você
o voto distrital é irrespondível. Tanto assim que existe um ligeiro movimento dentro até do próprio Congresso e da discussão no meio político da transformação do voto proporcional em voto distrital. Não é uma ideia que tem ocorrido aqui, tanto quanto a questão da inelegibilidade do presidente da República, da reeleição do presidente da República. Quanto ao parlamentarismo, eu fico muito perplexo sobre isso. Será que o país teria maturidade para o parlamentarismo? Nós temos aqui, de certa maneira, o domínio do parlamento sobre o executivo. Quer dizer, que o Centrão domina a política desde o tempo do Sarney, né? Sob outro nome, sob denominação, ainda não tinha sido identificado como tal, mas dominou. Até o governo Fernando Henrique, que é um governo, vamos dizer assim, esclarecido, de um homem que realmente tinha ideias de políticas públicas, uma outra qualidade de estadista, né? Um estadista, né? O Centrão acabou nominando. O Renan Calheiros acabou ministro da Justiça do governo Fernando Henrique, melancolicamente. Então, eles dominaram todos os governos e dominam esse atual também, e dominaram o anterior. Assim que você tem um parlamentarismo de fato, não é parlamentarismo, é um governo dominado pelo Centrão. Você não pode dizer que é um parlamentarismo, desculpe, não, mas é um... Então, se você institucionaliza essa possibilidade do Centrão de ter o poder de nomear, de depor o primeiro-ministro, etc., você cria aí não confio, como cidadão, não confio na classe política a ponto de ter um parlamentarismo no Brasil. Prefiro ter, por enquanto, um presidencialismo, pelo menos você tem ali uma pessoa que você pode responsabilizar, você pode empichar, você pode tal, que é o presidente da República. Então, que eu acho que uma questão sanitária, não uma questão política, uma questão sanitária, eu acho que nós deveríamos manter o regime presidencialista. Assim que nesse meu estudo aqui eu não falo em parlamentarismo, embora eu tivesse tanta vontade de falar, porque não tem um regime melhor que o parlamentarismo. A democracia com o parlamentarismo é outra qualidade, é outra qualidade. Né? Mas eu acho que nós não temos uma maturidade para fazer isso aqui no Brasil. Posso estar tremendamente enganado, não penso que eu tenho convicções profundas sobre isso. Muito obrigado. Eu acho que o senhor colocou muito bem exatamente a questão da maturidade, né, professor Modesto? E uma coisa que me preocupa é exatamente a gente caminhar. A gente tem que ter um controle maior do povo sobre o poder político, e o senhor enfatiza isso, e o que a gente observa é a casta política querendo controlar ainda mais, e caminhar inclusive para o semipresidencialismo, que é mais problemático ainda. Mas deixa eu passar a palavra para o Tiago. Tiago, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao professor Luciano pela oportunidade de participar da celebração hoje de pelo menos duas virtudes fundamentais, nem sempre encontradas no Brasil, e que o professor Modesto Carvalhosa incorpora com maior facilidade do mundo: a coragem e a decência. Isso não de agora, durante toda a sua vida. Embora ele não goste de falar disso, foi um perseguido político, mais de uma vez, enfrentou corajosamente os podres poderes sempre que eles se impunham, sem dar praça disso, repito. O professor ofereceu ao país e continua oferecendo contribuições que vão marcar a história da nação. Eu poderia falar de tanta coisa aqui, inclusive daquelas empreitadas que eu tive o privilégio de acompanhar de perto, que o professor liderou, entre outras, a luta pela votação auditável, né, que é um dos fundamentos da democracia, e a luta contra os poderosos do judiciário. Ele bravamente empreendeu. Eu gostaria também de lembrar
que o professor pediu extinção de partidos políticos no Brasil, enfrentando essa chaga que ele gosta de chamar, muito apropriadamente, de partidocracia. Enfim, eu poderia falar de várias batalhas que o professor vem travando, e batalhas que nós todos conhecemos e pelas quais agradecemos ao professor, nesse verdadeiro apostolado cívico que ele tão bem soube e tem sabido levar adiante. Eu gostaria de aproveitar a ocasião, contar a ele, depois de tudo que ele já fez, qual foi ou qual é a obra da qual ele mais se orgulha. Porque, recentemente, ele me disse que o livro de que ele mais gostou de escrever é este, Uma Nova Constituição para o Brasil. Depois de 30 livros escritos e uma infinidade de artigos já publicados no Brasil e no exterior. Tiago, obrigado pelas suas palavras. Eu acho que realmente elas refletem, da sua parte, uma grande amizade, e eu tenho com você uma amizade muito pessoal, muito grande, como se fosse o meu filho. Então, por isso que você fala assim do meu trabalho. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte, que realmente essa obra é a obra mais importante que eu escrevi, se é que ele tem alguma importância. Se é que a obra tem alguma importância, porque realmente é o resumo de toda a minha preocupação com o país, né? Uma tentativa de síntese do que poderia ser feito com todos os defeitos que ele apresenta aqui. Inclusive o Marco Sintra apresentou um aí, é bem difícil, mas realmente eu acho que é uma proposta abrangente e que eu acho que o livro traz, e esse livro, para mim, é, de certa maneira, uma coisa muito mais importante do que livros que eu escrevi, alguns também sobre temas políticos, mas sem essa organicidade que tem esse aqui. Porque eu acho que eu quero confessar a vocês todos que eu tenho muita fé que alguma coisa aconteça. Eu acho que tudo tem um momento certo. Eu tenho, por exemplo, participado de algumas lives com pessoas das mais importantes no sentido intelectual, acadêmico e de atividade cívica, think tanks, etc. E eu tenho verificado que existe uma necessidade de mantermos uma luta para a melhoria da estrutura político-institucional brasileira. Com essa estrutura que vou contar aqui, não quero ser pessimista, que é pior do que realmente nós tínhamos há alguns anos, piorou mais nos últimos anos. Eu acho que nós não podemos ter nenhum futuro. Acho que é importante nós encontrarmos esse futuro. Viu? Eu só vou pedir aqui a Claudinha para melhorar aqui, porque está acabando a minha bateria. Deixa eu ver aqui. Esperar um pouco aqui, mas Fernando pode se aproximar. Eu estou planejando que a gente fique mais ou menos até umas 12h30, né, na hora do Brasil. A gente tem mais 2 pessoas para falar, acho que vai ser mais ou menos adequado. Mas parabéns Fernando... pela iniciativa, Luciano. Parabéns, viu? Porque o Modesto realmente ele surpreende todo mundo pela clarividência, pela simples, e a sua iniciativa foi maravilhosa. Parabéns. Não, a experiência está fantástica, assim, o nível das perguntas está sendo muito bom, o debate é fantástico. Queria agradecer a todos. Vamos lá, Fernando. Mais alguns minutos a gente fica aí, até pelo menos 12h30. Bom, desculpe aí que eu não consegui fazer a imagem, o ícone aqui de Start Video está grayed out. Eu
estava no processo aqui de tentar pelo telefone, mas não consegui. Bom, primeiro eu queria falar que as propostas do Dr. Carvalhosa são excelentes, seria uma mudança fantástica para o país, mas tem uma coisa que me preocupa, que é o seguinte: minha formação é de economista, com ênfase em matemática, em parte analítica, e até o Dr. Carvalhosa mencionou que a Constituição é analítica e pouco principiológica. Eu já tive conversas com outros advogados excelentes, de alto nível, e que já haviam me mencionado essa palavra para mim, principiológica. E isso me preocupou muito. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, o Brasil não tem uma Constituição. Ou melhor, ele talvez tenha uma Constituição que tem somente 2 artigos. Um deles, o primeiro artigo, o artigo 1, seria vale o que o juiz decidiu. E o artigo 2 seria revogam-se todas as disposições em contrário. Aqui no Brasil, a gente vê as coisas mais absurdas do ponto de vista de alguém que tenta raciocinar logicamente sobre as coisas. Por exemplo, e são muitos exemplos, mas não vou ter tempo de dar todos. Mas, por exemplo, a Constituição foi feita pouco depois que acabou a ditadura, na década de 80, e teve fortes reações contra coisas que aconteceram na ditadura. Uma delas foram proibições estritas contra a censura prévia. Entretanto, nós estamos vendo agora no Brasil uma orgia de censura prévia e, fato raro, uma ministra do Supremo falou que era inconstitucional, mas que nós estávamos numa situação excepcionalíssima. Quer dizer, com 4 palavras, estamos numa situação excepcionalíssima. A Constituição foi eliminada, né? Não passou a não valer mais. Ela não definiu o que é excepcionalíssima, nem o que é uma exceção, nem nada disso, né? Então, você não tem, mesmo que nós adotemos uma Constituição excelente, ideal, se isso não for controlado, não vai adiantar. Você pode dizer, vamos fazer o voto distrital, mas aí um juiz do Supremo, não precisa nem de ser o Supremo, dizer, não, nós estamos numa situação excepcional e, por causa disso, não vai ter voto distrital. Como é que a gente controla isso? Eu não sei. Eu vi algumas propostas muito boas do Fernão Lara Mesquita sobre como controlar ou restringir o Supremo Tribunal Federal, e 2 coisas que eu agora me lembro. Uma, que o Supremo Tribunal Federal aqui julga 80 mil casos por ano, uma coisa assim, e nos Estados Unidos 80, e que eles deveriam se restringir somente a questões constitucionais. Uma outra coisa seria que o Supremo Tribunal Federal teria que ter um papel mais passivo, de reagir e não de iniciar. Eu morei 32 anos nos Estados Unidos, eu nunca vi, com presidentes lá de todas as espécies, inclusive com impeachment e tudo, eu nunca vi o Supremo Tribunal de lá mandar uma notícia para um presidente que ele tem 48 horas para fazer isso ou aquilo. Quer dizer, tem aí uns problemas que, se não forem resolvidos, mesmo uma Constituição ideal ainda permaneceria a mesma coisa, porque se o poder absoluto está, muitas vezes, em um único membro do Supremo Tribunal Federal, o que adianta ter uma Constituição? É basicamente isso que eu queria perguntar. Obrigado, Fernando. Fernando, eu fico muito honrado de tê-lo também aqui como participante da nossa discussão. Naturalmente, nós não temos só economistas nem juristas, mas, como o Luciano, também temos matemáticos. E mostrando que os matemáticos da ciência mais exata que existe também se interessam pelo país tão profundamente e tão civicamente quanto os demais, que têm profissões mais, vamos dizer, sociológicas, para falar uma palavra geral. Mas eu quero dizer o seguinte: a minha proposta é uma proposta orgânica.
ela é orgânica, no sentido de que só funcionaria se houvesse uma nova Constituição, por exemplo. A sua observação é importante. Vamos dizer, aqui temos garantias constitucionais, mas o Supremo Tribunal Federal continua nomeado pelos presidentes de plantão e portanto, os atuais se manteriam e os futuros seriam totalmente ligados ao presidente que o eleger, que o indicasse. Nós temos realmente impossibilidade, porque o Supremo Tribunal Federal, ele só, quer dizer, a reforma só podia ser uma reforma geral. Quer dizer, sem o Supremo Tribunal Federal se tornar uma corte constitucional receptiva de arguições de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, e basta, só isso, se nós não tivéssemos esse tipo de corte formada por pessoas por magistrados de carreira que o comporiam por antiguidade, um mandato de 8 anos, nós não teríamos nada disso aqui possível, porque eles iriam continuar exercendo o poder que ele exerce. O presidente da República exerce um poder, eles exercem a tirania. O Supremo Tribunal Federal é um poder tirânico, ele absolutamente manda no país. E essa ministra que falou isso, ela simplesmente disse o seguinte: vivemos num regime de exceção, vivemos numa situação de excepcionalidade, ou seja, em regime de exceção. Situação de excepcionalidade é regime de exceção. É o que nós vivemos no Brasil desde a portaria número 69 de 2019 do ministro Toffoli, que era presidente da coisa, que criou a tal da comissão para a investigação de atos que pudessem ferir ao Poder Judiciário, os seus ministros e familiares, lembrando muito a velha estrutura romana do patriarcado, né? Quer dizer, quem ofende ao patriarca, quem ofende ao filho, ofende ao patriarca. Então, se ofender a mulher ou o filho ou qualquer coisa do ministro, também é julgado. Então, eles mesmos denunciam, eles mesmos investigam, eles mesmos julgam e condenam a alguém que faça isso. E essa portaria foi expandida para a tal de fake news, foi expandida para também qualquer ato que refutassem a vontade deles, prisões absolutamente ilegais, prisões que nós temos no Brasil, prisões políticas. Não existe democracia com prisão política. Temos presos políticos no Brasil. Não é de agora, por causa desse movimento de 8 de janeiro, não. Antes tinha vários presos políticos no Brasil, inclusive deputados presos políticos. Então, o Supremo Tribunal Federal simplesmente destruiu, aqui entre nós, como cidadão, tenho coragem de dizer, destruiu os fundamentos da democracia brasileira. Simplesmente isso que ele fez. E nada mais do que isso. Nós temos a absoluta descaracterização de qualquer fundamento da democracia. Portanto, não há possibilidade nenhuma de haver alguma melhoria estrutural, substancial da governabilidade brasileira sem que haja uma mudança radical da composição e do mandato do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? É isso aí. Eu queria só aproveitar para fazer um comentário. Esse livro que nós estamos editando em homenagem ao doutor Carvalhosa está sendo com a Beila e com o doutor Ives Gandra, e nós tivemos um debate muito interessante sobre a questão. O Ives tinha a posição de talvez a gente pudesse fazer reformas e não uma nova Constituição. E o meu entendimento é exatamente esse, exatamente pela razão pela qual o professor Carvalhosa acabou de descrever. Nós precisamos de uma nova Constituição, porque se você tentar fazer qualquer alteração com a Constituição que está atual, o Supremo tem a última palavra, como disse o Fernando, e vai dizer que não concorda. E, na verdade, esse poder de veto que o Supremo tem inviabiliza a reforma exatamente do Judiciário,
que é uma das partes fundamentais que precisam ser modificadas, né? Davi? Davi Cohen? Todos. Primeiro, queria também agradecer ao Luciano por essa iniciativa, o professor Modesto Carvalhosa, né, com essa lucidez, né, com tantos serviços prestados já ao Brasil. O que me angustia um pouco é assim, primeiro, professor Modesto, eu não tenho nenhuma formação jurídica, mas me parece assim que é o legislativo que vai legislar, né, fazer as leis. E assim, nós vamos pedir para as raposas, para elas criarem novas regras de como é que vai ser o comportamento ali no galinheiro, é isso mesmo? É assim que funciona? Porque, como o senhor colocou, é essa casta que legisla, né? E que, como tem as indicações também no Supremo Tribunal Federal, a gente criou um círculo vicioso do qual me parece, por isso que é angustiante, me parece difícil sair, né? A proposta, eu acho que assim, a gente olha hoje a situação do Brasil e eu acho que nós já adentramos na esfera do surrealismo. O que a gente está assistindo hoje já transpôs qualquer ideia de lógica. Então, como é que a gente muda esse sistema? Como é que a gente consegue realmente criar novas regras, mas quem vai fazer as novas regras é a casta que está instalada? Como é que a gente sai dessa situação? Davi, a questão é o seguinte, nós temos que ter confiança na história. Quer dizer, os enciclopedistas, quando formularam todas aquelas regras extraordinárias, abrangentes, universais, absolutamente disruptivas, que foram feitas no meados do século XVIII, quer dizer, eles não fizeram em meio a um regime absolutamente rígido, que não tinha a menor condição de vingar aquelas ideias. Nunca. A ideia não ia vingar. Quer dizer, a divisão da sociedade, do poder entre a monarquia, o clero e a aristocracia, o rei, o clero e a aristocracia, eram intransponíveis, porque eles tinham todos os meios de opressão que se podia imaginar. Hoje nós temos a mesma situação de opressão. O Brasil é um país oprimido pela classe política. Você veja a situação social do Brasil, a situação da sociedade brasileira, em segmentos com níveis abaixo da pobreza significativos de milhões e milhões de pessoas. Eles oprimem a sociedade. Então, se você não tem uma ideia, não tem uma proposta, uma proposição, tá certo? Você não pode esperar o movimento histórico que ocorreu, porque você não tem nada disso. Você, se tivesse uma ideia boa, vamos dizer, na época da Lava Jato, estou aí lucubrando pela primeira vez essa ideia, talvez tivéssemos vingado naquele momento, ou não. Ou eu acho que o momento histórico ele vai ocorrer, porque a história é obviamente dinâmica. Quer dizer, a sociedade pulsa, a sociedade realmente ela está absolutamente aí presente com toda essa problemática cada vez maior. Então, se nós não temos um projeto para o momento certo, como é que nós vamos fazer a Revolução? A Revolução Francesa foi feita na base da loucura da fome. Foram lá, enforcaram o chefe lá da Bastilha. Então, não tinha a menor ideia, aquele povo foi lá, menor ideia do que ia acontecer. Né? Foram lá e tal, e acabaram, e arrasaram, e realmente eles tinham pessoas que sabiam o que era importante para o país na ocasião, que eram exatamente, tinham um projeto todo político de reforma, que deu grandes tragédias também, mas, no caso, acabou se vingando no mundo democrático. Então, eu acho que esperar desse pessoal que está aí, esses políticos profissionais, alguma iniciativa disso, não jamais. Mas eu acho que alguma coisa pode acontecer. Eu acho que é isso que nós devemos, talvez não seja agora, deve ser há 10 anos, nós temos que manter essa chama da reforma estrutural do Estado. Isso é que é importante que ser divulgado por o maior número de pessoas no mundo acadêmico, no mundo enfim,
da sociedade civil, de todas as entidades da sociedade civil que tiver, e disseminando a ideia que um dia o impasse vai ocorrer, né? Esse governo atual já mostrou também que ele não tem condições de mudar essa estrutura, ele não vai mudar. Então, vamos ver o que acontece. Essa é a minha ideia. Ok, do professor Carvalhosa, a gente está caminhando para o encerramento. Eu queria só aproveitar essa pergunta do Davi e fazer uma pergunta que o Luiz Lima fez pelo chat. E, de certa forma, está ligada a essa forma de como promover essas mudanças. A pergunta que ele faz é se a criação de um modelo de delegados eleitorais, eu entendo que é como acontece nos Estados Unidos, né, para a eleição presidencial, seria uma forma de promover essas mudanças que o senhor propõe. E um comentário que eu faço, né, em relação a exatamente esse caminho, né, de chegar a essa mudança, eu acho que todos nós compartilhamos a percepção de que a curto prazo nós não vamos conseguir fazer as mudanças que nós ansiamos, mas a longo prazo, como nós colocamos no futuro, o caminho é exatamente esse, né? E eu acho que é uma das grandes motivações para promover essa reunião. Eu acredito realmente no impacto de longo prazo dessas ideias, e o que a gente tem que fazer é fazer com que elas sejam conhecidas e disseminadas e cheguem à sociedade brasileira, né? Fazendo com que com que seja percebida que é esse o caminho para a gente chegar a construir um país mais organizado, né? Então, por isso, na verdade, essa a minha grande motivação para realizar uma reunião como essa. Mas, professor Carvalhosa. Obrigado. Eu quero dizer o seguinte, a questão dos delegados eleitorais, isso é uma origem histórica autêntica da evolução da democracia americana nos seus primórdios, que se justifica exatamente pela questão de desigualdade de população dos Estados federados, que demandavam, portanto, uma certa unidade aí para a eleição eleitoral. Não caberia, como eu entendi, a pergunta do Luiz Lima é muito importante, não caberia adotar alguma coisa que não tenha um fundamento histórico para a sua adoção. Mas eu acho que é isso não. Nós temos que manter essa chama e discutir esse projeto. O projeto em si ele leva à reflexão sobre a nossa realidade. E eu acho que é isto que nós temos uma sociedade perplexa, porque ela verifica que nada muda, que as coisas permanecem absolutamente. Então, o primeiro-ministro como é que chama, da Finança, não sei como é que chama atualmente, ministro da Economia, não é? Ministro da Fazenda, como é que chama o atual? Mudou o ministério? Fazenda. O ministro da Fazenda, ele vai lá e diz, porque nós temos que arrecadar e tal, e vamos arrecadar mais, né, pelo jogo de azar, etc. E arrecadar para quem? Arrecadar para quem? Quer dizer, nós pagamos a folha de pagamento dos servidores públicos do Brasil é muito maior do que R$1 trilhão por ano, certo? Com uma eficiência e produtividade baixíssima. Então, não adianta isso, nós temos que mudar a estrutura do Estado. O Estado não pode ter aí as suas despesas, tá certo? Ligadas a essa improdutividade, a essa incapacidade de produzir qualquer coisa em benefício de serviços públicos. Onde eu acho que nós estamos realmente dentro de um caminho em que um momento que não vai ser nem o tenentismo, nem a Operação Lava Jato, mas um novo momento de esclarecimento do povo brasileiro, de exposição ao povo brasileiro da sua realidade, que talvez nesse momento se consiga alguma coisa. Porque vamos aguardar isso, vamos trabalhar para isso. Eu tenho muita esperança de que nós vamos um dia implementar essa mudança estrutural. Muito obrigado, obrigadíssimo, Luciano, por essa oportunidade.
Obrigado ao senhor, do professor Modesto, por escrever esse livro, por ter a coragem o brilhantismo intelectual de colocar essas ideias juntas. Eu acho que, na verdade, eu conclamo todos aqui para se juntar exatamente nesse propósito. A gente precisa pensar um país melhor e pensar como essa Constituição tem que ser organizada, seguindo, né, os passos que o professor Modesto abriu, né, é realmente o esforço que nós temos que fazer como cidadãos. Eu agradeço muitíssimo e eu vejo que o futuro Brasil também vai agradecer o que o senhor fez nessa obra. Essa reunião é, de certa forma, talvez uma expressão de gratidão que nós devemos ao senhor. Muito obrigado. Abraço, obrigadíssimo para todos aí. Obrigadíssimo, Luciano. Obrigadíssimo. Um grande abraço. Abraço, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço, professor. Uma satisfação aqui do Rio Grande do Sul, deixando um abraço e conta com a gente. Você chimarrão aí, aproveite chimarrão. Vem lá, só para chegar aqui com nós. Um Felicidades a todos. Abraço, professor. Prazer em ver todo mundo aí. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau.